Os sensores que o Nivus tem aqui na lateral também ajudam nas manobras. Quais são eles? A gente tem um sensor aqui na frente e tem mais um outro sensor que fica aqui na parte traseira. Como é que eles ajudam na manobra? Por exemplo, eu tenho aqui uma pilastra desse lado e uma pilastra ali do outro lado. A gente não tem sensor no meio do carro, mas ele consegue pegar a referência dos obstáculos e representar isso lá na tela da central multimídia, ainda que ele não tenha sensores aqui no meio do carro. Então ele consegue identificar quando você está dando ré e exibir, por exemplo, que essa pilastra, à medida que você vai dando ré no carro, ela vai acompanhando a lateral do veículo. Vou mostrar na prática como isso aqui funciona para vocês. Então vamos lá, vamos entender o que eu falei para vocês. Eu engatei ré. Só de olhar aqui na tela da central multimídia, olha aí a identificação que ele já fez. Tá vendo aqui, ó? Esse sensor da lateral que ele identificou uma das pilastras aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo. E aqui na frente, a parede que tem exatamente ali na minha frente. Mas olha o que vai acontecer. À medida que eu dou ré com o carro, perceba aqui a indicação, hein? Ó, tô dando ré com o carro, claro que a pilastra mudou de posição. Então o que o carro fez, ó? Ele simulou aqui do lado, tá vendo, ó? A presença dessa pilastra. E quando eu dou ré mais uma vez, ó, o que vai acontecer? Ó lá, ele passou a indicação da pilastra agora aqui para a parte dianteira. Não necessariamente que ele tenha sensores nessa parte do carro, mas à medida que você vai andando, o que ele percebe? Aquela outra medição que ele fez anteriormente, ele consegue exibir ali na lateral do carro aonde está o obstáculo. Então ele faz uma espécie de virtualização do obstáculo em função do giro de roda. Isso também ajuda você a, nas manobras, evitar possíveis acidentes. E a central multimídia do Sonic RS? Vamos entender como é que ela funciona? Essa aqui é a tela da central multimídia. A gente tem os menus principais aqui do lado em formato touchscreen, mas também temos um botão físico. Ele fica aqui para volume. E esse botão também, se você apertar e segurar o meio dele, dá para colocar em tela de descanso. Apertou de novo, você volta aqui na tela da central multimídia. Então vamos falar primeiro das funções que a gente tem aqui do lado esquerdo. Essa daqui é a fonte de áudio. Eu já estou com um celular Android Auto integrado sem fio, mas você pode escolher AM, FM e você ainda pode colocar aqui por Bluetooth. Outra opção é esse menu aqui, onde você tem as funções do telefone. Então você tem aqui a função de teclado, recentes, chamadas, contatos, e aqui até mesmo os telefones que estão integrados na central. Você vê que eu estou com 2 telefones meus, mas apenas um está integrado como Android Auto. Nesse menu aqui você consegue controlar o brilho da tela da central multimídia. Depois a gente tem aqui as funções relacionadas à parte de computador de bordo. E aqui a gente tem o menu Home, que seria o menu principal da central. Nesse menu Home, você consegue, por exemplo, acessar as informações do sistema de climatização do carro. Além dos botões físicos que o carro tem, você consegue controlar a climatização pela tela da central. Então por aqui você vai conseguir controlar a velocidade, escolher o direcionamento, para onde você vai direcionar o ar, escolher também a temperatura, modo de operação aqui é automático, também é possível fazer por aqui. E aqui você também consegue abrir e fechar a renovação, além de desligar a climatização. Novamente nessa tela de home aqui, você tem a opção do roteador Wi-Fi, onde você consegue atribuir o nome da rede, a senha e ainda saber quantos dispositivos estão conectados se você quer ligar e desligar o roteador Wi-Fi aqui dentro. Lembrando que você tem que ter o pacote de dados para poder fazer a utilização desse roteador Wi-Fi. Aqui na parte de cima, se houver algum aviso na central, ele vai aparecer aqui. Quando você aplicar aqui, ó, ele vai mostrar aqui nesse menu de notificações, se tiver alguma informação adicional para ser passada, né? Você ainda tem aqui a parte de configurações, aqui onde você vai configurar várias coisas, como por exemplo o sistema de som do carro, com um equalizador de 3 bandas, a parte de balanceamento de som. Você também consegue, por exemplo, fazer aí uma categoria de texto em rádios e ainda de função RDS aqui. Você também tem aqui configurações do veículo. Nesse menu você pode configurar coisas relacionadas ao sistema de climatização, a intensidade da ventilação.
Você também tem aqui algumas configurações do sistema de assistência à condução, no caso de frenagem de emergência, se você quer que ele dê apenas o alerta ou alertar e frear, e pode desligar essa função, e até mesmo frenagem com detecção dianteira de pedestres. Você também tem condição de alertar, frear e a desativar, além da alerta de ponto cego que é feito aqui também por aqui. Algumas opções de conforto e conveniência. Outra opção que você tem aqui é a parte de iluminação, acompanhamento dos faróis quando você sai do carro, travamento das portas, como é que você quer a configuração dessa opção, e também travamento e destrancamento das portas, retardar portas para destravar remotamente, operação remota dos vidros, que é subir o vidro automaticamente, travamento passivo, que é quando você sai e leva a chave, ele tranca automaticamente, lembrete de chave deixada no veículo. Então são algumas das opções que você consegue fazer de configuração do veículo. Por fim, você tem aqui o menu de sistema relacionado à parte de central multimídia, onde você configura data e hora, idioma. Você pode conectar o veículo a uma rede Wi-Fi externa, configuração do roteador, e ainda tem aqui a parte de desligamento da tela, que é a mesma função do botãozinho que você tem ali do lado. E por fim, deixa eu mostrar aqui para vocês a integração Android Auto. Como eu disse, eu já tinha um aparelho aqui conectado sem fio, né? Aliás, o aparelho está aqui, na minha mão. Esse aqui é o smartphone, ele não está usando o cabo, e aí a gente tem aqui a integração Android Auto e Apple CarPlay. Você pode fazer as duas integrações. Alguns aplicativos, como a gente vê aqui, que tem aqui o Waze, tem mais alguns outros aplicativos que são compatíveis. Se você quer voltar para as opções do carro, basta clicar aqui na Home, e nesse menu você tem as informações relacionadas à manutenção, pressão dos pneus, vida útil do óleo. Você tem medidores como tensão da bateria, temperatura do líquido de arrefecimento, você também tem aqui a temperatura do fluido da transmissão, e por fim você tem aqui as informações relacionadas ao computador de bordo, né? Aqui onde você tem um trajeto 1, trajeto 2, e aqui você tem um computador de bordo com os últimos trechos que você pode definir, né? Você pode alterar entre trechos de 50, 100 ou 500 quilômetros, e aí ele vai te mostrar a média do trecho e a melhor média do trecho, tá vendo aqui, olha o número que a gente conseguiu aqui, 17,6 km por litro, nada mal. A gente tá vendo que é uma central que eu chamaria de essencial. Ela não tem muitos recursos, como num mapa de GPS embarcado, e as configurações do carro são relativamente limitadas. Eu diria que é o essencial. Agora vamos conhecer os detalhes aqui da central multimídia do Volkswagen Nivus, que é o VW Play Connect. Essa aqui é o VW Play Connect. Aqui nós não temos botões físicos, é tudo absolutamente touchscreen. Então a gente também tem aqui as funções principais do lado esquerdo. Inclusive eu também já estou com um smartphone conectado por Android Auto sem fio. Então a gente tem aqui o menu em cima, onde você consegue, por exemplo, escolher as fontes de áudio. Aqui eu já cliquei para ele ir para a integração Android Auto, você vê que ele pode acionar rapidamente. Se a gente quiser voltar aqui para as funções da central, basta você vir aqui nesse menu, Infotainment, e ele vai voltar para as funções da central, então aqui a gente consegue escolher as fontes de áudio. Nesse menu aqui nós temos os aplicativos que a gente consegue instalar diretamente na central. Não são muitos, mas a gente tem, por exemplo, o Waze e o Spotify. Esses aplicativos aqui a gente já conhece bem aí de outras plataformas, onde você consegue fazer a navegação com o Waze instalado diretamente na central multimídia. E também temos a possibilidade de ter o Spotify diretamente na tela da central multimídia. Só que aí no caso tem que fazer o login usando o seu usuário e senha do Spotify que você usa aí nos seus smartphones. Nesse menu aqui nós temos a parte de conexões. Importante observar que como esse carro é conectado, ele tem aqui a internet do carro. Então você pode habilitar a internet do carro, tá vendo? Vai aparecer um globinho aqui em cima, onde o carro vai ter uma internet para usar no Waze e no Spotify. Você não vai ter que usar a internet do seu smartphone. Você vai usar a internet do próprio carro. Aqui nós também temos um menu para você acessar a parte de áudio, né? Onde você tem aqui o controle de volume. E por fim aqui nós temos um botãozinho, que é o botãozinho que acaba emudecendo rapidamente. Então a gente consegue ver aqui onde a gente tem aqui as principais funções. Bom,
Essa tela Home você acessa pelo ícone ali na parte superior. Então a navegação do carro, ela vai usar aqui no caso o Waze embarcado do carro. Então quando você clicar nesse menu de navegação, você vai automaticamente para o Waze. Aí você tem aqui um menu onde você consegue fazer as configurações dos dispositivos. No caso o meu smartphone já está conectado, então ele é o telefone conectado. Rodou a tela aqui uma vez, você tem integrado nessa central multimídia o computador de bordo do carro. Então você tem aqui o desde a partida, o desde o abastecimento e o longo prazo. Então isso é uma coisa diferente em relação ao carro da Chevrolet. Aqui você também tem um menu de estado do veículo, que mostra aqui a opção de configurar os pneus, a pressão dos pneus usando o sistema de programa de estabilidade. Não é aquela medição direta, é a medição indireta, mas ainda assim você consegue. E também avisos em relação ao veículo. Você também pode configurar o painel à frente do motorista, que é o Active Info Display, as informações que serão exibidas, e ainda a parte de notificações. Já vamos falar dessa parte de notificações aqui. Então, a gente tem aqui, nesses 3 menus, as informações principais do carro, computador de bordo, e aqui são os aplicativos que você consegue descarregar através aqui do VW Play Apps. Você tem que ter uma conta da Volkswagen para você poder se logar e descarregar todos esses aplicativos. Desse lado aqui a gente tem algumas funções do carro. Então aqui para destrancar o porta-malas, aqui para ligar o sistema de sensor de estacionamento do carro, aqui para desligar o sistema Start-Stop, aqui para você acionar o sistema de climatização, que é digital e automático de simples zona. Então você vai poder conseguir configurar aqui o sistema de ar-condicionado do carro, tá vendo? Você pode vir aqui configurar a temperatura, a velocidade do sistema, ou até mesmo desligar aqui a parte de climatização do carro. Nesse menu de engrenagenzinha aqui nós temos diversas configurações. Eu deixei para demonstrar depois porque aqui é mais complicado, né? Então aqui você tem a parte de brilho da tela, conectar um smartphone, colocá-la em modo manobrista para ninguém mexer na sua central quando você entrega para o manobrista, você coloca uma senha. Você tem aqui a parte de luzes, que você consegue configurar, por exemplo, o sistema de acompanhamento de faróis quando você entra e sai do carro. Você pode criar aqui um perfil para o usuário, para você ter as configurações mantidas. A parte de áudio, que é um equalizador aqui de 3 bandas nesse carro, mas você pode, por exemplo, né, já tem alguns equalizadores pré-definidos aqui. A opção de desligar a tela, para quem não quer dirigir com a tela com muito brilho. Parte de sistemas, que são todas as configurações relacionadas à central multimídia. Então é aqui onde você faz as configurações da central. Depois você tem aqui uma parte do carro, onde você tem integrado o programa de estabilidade, a configuração de luzes do carro, que você tem um atalho ali na tela central. Você pode configurar também a parte de espelhos limpadores. Você ainda tem aqui painel de instrumentos, onde você consegue resetar as informações do computador de bordo pela central, tá vendo? Exibir temperatura do óleo. Você ainda tem aqui a parte de configuração de serviço, onde você tem indicação de quanto falta aí, por exemplo, para as próximas revisões do carro. Você tem a configuração de pressão dos pneus. Outra opção que você tem aqui, ó, trancamento e destrancamento, como funcionam as portas e travas do veículo. Você ainda tem a opção de valet status para saber o que foi mexido no carro enquanto o carro estava no valet, e também os sistemas de assistência à condução do modelo que são feitos pela central multimídia. Aqui você tem a parte de mídia, onde você consegue escolher as fontes de áudio, e aqui você consegue fazer a gestão dos aplicativos. Então imagine que você queira deletar um desses aplicativos. Você pode vir aqui, por exemplo, e você pode forçar a parada se o aplicativo não estiver respondendo. Você pode tentar limpar o cache do aplicativo, limpar os dados para configurar todas as pré-configurações do aplicativo de novo, ou até mesmo fazer a desinstalação do aplicativo, né? Então todos os aplicativos que estão aqui na central multimídia, nesse menu, eles podem ter a gestão através desse menu de apps. E aqui é o menu de notificações.
Então o que a gente consegue ver nessa central? Ela está muito mais integrada ao veículo e ela acaba tendo mais recursos, como a possibilidade de instalar aplicativos diretamente no veículo, e também tem a internet embarcada, onde a gente consegue usar com esses aplicativos. E o farol? Vamos começar aqui pelo Chevrolet Sonic RS. Essa aí é a posição de lanterna. Vamos ligar aqui o farol baixo, que tem ajuste de altura do facho do farol. Um anelzinho que fica aqui na haste, na parte mais interna, na haste do lado esquerdo. Você pode ajustar aqui a altura. Essa daqui é a altura mais baixa. Aí nós temos essa altura, essa outra altura e essa daqui que é a mais alta. A gente já vê uma boa distribuição de iluminação. Eu pelo menos não estou vendo área de sombra nenhuma. E a gente ainda tem o farol auxiliar. Olha a diferença que faz o farol auxiliar. Para quem fala que farol auxiliar não faz diferença, olha aí próximo à frente do carro, tanto do lado esquerdo, principalmente do lado direito. Olha como ele melhora a iluminação para o motorista, né? Faz uma grande diferença. E aí nós temos o farol alto, que eu diria que é uma continuidade excepcional aí do farol baixo. Você vê que não tem nenhuma área de sombra entre o farol alto e o farol baixo. Será que a gente consegue usar somente o farol auxiliar nesse carro? Consegue. Ó, farol auxiliar, lanterna, farol auxiliar, farol baixo e farol alto. Eu achei o farol aqui excepcional. E vocês, o que vocês acharam? E o farol do Volkswagen Nivus? Posição de lanterna, vamos aqui para o farol baixo. Bom, farol baixo não é ruim, mas se você olhar a região mais próxima do capô, você vai ver claramente que ela não está tão iluminada quanto a gente estava vendo no Sonic RS. Então a gente tem aí um pouquinho de área de sombra na região mais central, próxima ao capô. Esse farol também tem ajuste de altura. Então você pode ter essa aqui que é a posição mais baixa e você vai subindo o farol até essa aqui que é a posição mais alta. E aqui nós temos o farol alto. Tem uma boa continuidade. Do farol baixo para o farol alto, eu diria que os dois carros são muito equivalentes. Se tiver alguma diferença, ela é muito pequena. Mas quando a gente fala só de farol baixo e esse carro não ter o farol auxiliar, aí a clara vantagem é para o Sonic RS, que a região mais próxima do capô e principalmente nas laterais, ela acaba sendo muito melhor iluminada no carro da Chevrolet. Pergunta que chegou pra gente aí no nosso vídeo de agenda desses dois carros. Qual deles que o motor vibra mais? E aí, como é que a gente vai responder isso para vocês? De forma absolutamente empírica, na base da chutologia? Olha, eu bolei um teste aqui que me pareceu ser um pouquinho mais consistente. Do copo d'água. Claro que eu não vou beber essa água. Eu vou colocar esse copo aqui em cima do motor para a gente ver o quanto cada um vibra. Então vamos lá, vamos começar aqui no carro da Volkswagen. Olha aí, vamos apoiar bem o copo aqui. Olha, vibra bastante, hein? Vocês veem que o copo tá até andando aqui em cima, ó. Consegui achar uma posição que o copo não tá se movimentando, mas vibra bastante. Uma boa vibração ali, né? Não é pouca vibração, não. E no carro da Chevrolet? Como é que é a vibração? Vamos tentar descobrir? Vamos colocar aqui num ponto para ver se o copo não sai andando aqui em cima também, né? Vamos ver. E aí, pessoal? Visualmente tá aparecendo para mim aqui que o da Chevrolet tá vibrando um pouco menos. Vamos repetir o teste? Olha lá. Vamos de novo no da Volkswagen, os dois carros na marcha lenta. Vamos lá. Pera aí. Vamos lá, vamos achar um ponto aqui, ó. É difícil de apoiar aqui o copo, né? Mas... na minha opinião, pelo que eu vi aqui, o da Chevrolet parece que vibra menos. Mas e vocês? O que acharam desse teste?
Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.